Salve, salve! Eu sou o Thiago Petreca, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao meu canal, um canal que a gente montou para que possamos nos dedicar ao tema da liderança. Caso você seja novo aqui no canal, acho que é importante esclarecer por que a gente escolheu o tema da liderança, né? Ele é um tema absolutamente importante porque eu parto primeiro do princípio de que dentro das corporações e até mesmo dentro de um grupo de pessoas, seja uma liderança institucionalizada ou seja uma liderança informal, né, aquela que simplesmente emerge pelas relações que vão acontecendo entre as pessoas de um determinado grupo. Você já deve ter notado que um grupo que não tem necessariamente um líder emerge naturalmente, né? Isso tem muito a ver com essa questão da própria relação humana, onde por muitas vezes esta ordem precisa ser estabelecida meio que instintivamente, então uma liderança acaba representando os desejos daquele grupo, acaba nomeando meio que naturalmente uma pessoa. Isso, nesse caso, não é o institucionalizado. Tem o líder institucionalizado, obviamente, aquele que tem o crachá nas empresas, né? Então é importante porque essa figura, esse papel, seja ele então formal, o institucionalizado, ou o informal, o não institucionalizado, mas que emergiu naturalmente, é porque essas pessoas, elas carregam, na verdade, um papel muito importante no que tange os processos de atingimento de resultado, o que tange os processos de evolução, quando eles podem ser guiados, quando eles podem ser tutorados, mentorados por alguém que ou carrega uma visão mais clara, ou por alguém que sabe fazer algo que aquele grupo precisa fazer com maior competência, então pode instruir. E aí, dentro de um movimento mais longevo, né, dentro de um agrupamento de pessoas que ficam juntas por mais tempo, essa liderança pode, inclusive, alternar, dada a demanda do resultado desejado, dada a demanda das condições que o próprio contexto vai nos trazer. Então, diante disso, eu queria esclarecer que não somente porque o líder tem essa responsabilidade, essa necessidade de ser alguém hábil para responder em nome de um grupo, em prol de um grupo, para que um resultado seja alcançado, um movimento, uma transformação seja promovida, mas porque também, de um outro lado, existe a minha figura, a figura do Thiago, que fala para você aqui nesse vídeo que eu sou líder há mais de 15 anos e também sou um estudioso desse tema e escrevo principalmente sobre o mindset e mindsets que estão relacionados à construção de visões de mundo que permitam uma conduta da liderança mais efetiva, tá bom? Se você é novo ou nova aqui no canal, quero te convidar, se fizer sentido para você, obviamente, a se inscrever no canal, acionar o sininho para que você possa, obviamente, compartilhar, para que você possa saber toda vez que um vídeo novo for ao ar. Assim você já acessa esse vídeo fresquinho, saído do forno, né? E, obviamente, se você gostar, partilhe, dissemine esse conhecimento. E embora seja um vídeo gravado, eu realmente gostaria muito que fosse um diálogo, né? E como é que a gente pode fazer isso? Através dos comentários, né? Que aqui na página do YouTube, por exemplo, você pode encontrar, caso você esteja vendo esse vídeo em uma rede social, seja no LinkedIn, seja no Instagram, ali embaixo também nos comentários a gente pode dialogar. Qual é o principal objetivo desse diálogo? Tentar esclarecer alguns conceitos, algumas ideias, algumas práticas que talvez não tenham ficado claras o suficiente para que possam, de fato, te ajudar a melhorar a tua conduta, seja como líder, inclusive como liderado, porque eu acredito que dentro de uma grande malha, dentro de um grande sistema, a gente acaba sendo líder e liderado quase que na grande maioria do tempo, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu quero tratar contigo de um tema que eu creio bastante importante, que tem a ver com a maneira como a gente enxerga a relação do líder com o meio e o resultado. Então, para a gente tratar desse tema, é importante que, primeiro, fique claro que a função primordial de um líder é trazer resultado.
né? Não existe razão para uma liderança, e aí eu estou falando de uma maneira muito específica dentro das corporações, dentro das empresas, a existência de um líder que não traz resultado, né? Você pode ser um líder que conhece muito de gestão, você pode ser um líder que resolveu assumir um papel mais humanizado e por isso está de fato preocupado ou preocupada com as relações humanas e mesmo assim não trazer resultado. Então, ele acaba não dando certo, ele acaba não sendo relevante para o sistema, porque o sistema precisa que esse líder faça com que os resultados de fato aconteçam. Então, essa é a primeira colocação importante que a gente precisa trazer para a análise que a gente vai fazer aqui agora, que líder existe para trazer resultado. Bom, e aí a gente imagina o seguinte, você tem o resultado como uma ponta, você tem o líder na outra ponta e você tem o meio desse processo, né? Então, o assumir o papel de líder e também trazer a função do gestor faz parte desse meio. É fundamental que se tenha a capacidade de liderar, ou seja, de cuidar de pessoas e também que se seja competente o suficiente para cuidar da gestão, né? Liderança cuida das relações humanas e gestão, de fato, cuida dos processos, cuida das etapas, cuida da estrutura. Um bom líder também precisa ser um bom gestor. O que necessariamente não vai acontecer é que talvez você tenha um ótimo gestor, que não seja um bom líder. Ou você tem alguém que assumiu o papel de liderança, mas não traz a competência da gestão, o que também será ineficaz. Ele não vai conseguir gerar os resultados. Bom, esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente olha para esse processo, vamos primeiro olhar para a questão do próprio resultado. O que é, no final das contas, o resultado de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito simples? Resultado é entregar o objetivo acordado, o objetivo estipulado. Basicamente é isso. E, nossa, mas tem tanto segredo por trás desse processo? Tem. O segredo está no meio. O segredo está na construção desse movimento. Agora, o resultado propriamente dito, como que eu qualifico que um resultado foi atingido, é aquele objetivo que foi acordado, é aquele objetivo que foi concordado, né? Você pode participar de uma estrutura da qual você, infelizmente, não pode participar do processo de acordo do objetivo. Ele vem desmembrado, ele vem desdobrado lá de cima até chegar em você, e você tem a incumbência de simplesmente correr atrás desse objetivo. Enfim, algumas estruturas são assim, e se você está numa estrutura desta maneira, obviamente você só vai ter duas opções. Ou você vai segui-la, e você vai correr atrás do objetivo que veio para o teu colo, ou você vai desafiar o status quo daquela companhia e vai mostrar que aquilo que você sabe, que aquilo que você tem como visão, é inclusive mais poderoso para um atingimento do objetivo maior da companhia. Obviamente aqui, se você não é o CEO, você está abaixo dele, estando abaixo dele, você é responsável por um pedaço do objetivo global da companhia. E sendo responsável por um pedaço, esse pedaço somente lhe cabe, mas só cabe este pedaço, né? Você não vai se responsabilizar, você não vai responder ao pedaço do teu vizinho. Você pode ajudá-lo, mas aí é uma outra história que a gente não vai tratar aqui nesse vídeo. Nesse vídeo, então, do que a gente está tratando? Vamos reforçar esse ponto absolutamente importante. Todo líder existe para trazer resultado. Falando do resultado, o resultado é o objetivo que foi estipulado. Seja este objetivo algo com o qual você concordou e ajudou a construir, ou simplesmente você teve que acolher. Pois bem, na hora de elaborar, na hora de você estruturar esse objetivo, existem vários caminhos. Um deles é o SMART, né, que é o específico, mensurável, atingível, realista e time-bounded, né, dentro de um tempo específico. É uma maneira smart, inteligente, de você estabelecer esse objetivo, que trabalha um pouco embutido nele a lógica de uma meta. Então, ele tem uma certa completude na hora de ser estabelecido. Então, você vai trazer para a sua equipe, vamos supor que você é um líder de vendas ou, quem sabe, um líder da área de finanças e lá na área de controladoria ou na área de contabilidade ou na área de logística,
Você vai ter que ser específico quanto ao o que você está precisando atingir. E essa especificidade tem a ver com a redação. Num outro vídeo mais recente, eu falei da importância da capacidade de escrever bem, né? Da capacidade de escrever bem. Quem gosta do Jordan Peterson, como eu admiro muito esse profissional da psicologia, do comportamento humano, ele uma vez entrevistou uma pessoa, eu não me lembro o nome dessa pessoa, mas ele era responsável pelos fuzileiros navais lá dos Estados Unidos, os SEALs. E uma das coisas mais curiosas nessa entrevista foi ele falar que ele escolheu fazer literatura americana, né? Ele foi estudar línguas, ele foi estudar literatura para aprender a escrever. Por quê? Aprender a escrever também te ajuda a aprender a organizar os teus pensamentos. Mas mais do que isso, saber escrever dá clareza não só para você, mas como para o seu time. Então isso está lá no S do SMART, no específico. Mensurável, que tem essa característica métrica, se ele não for bem específico, não for mensurável, ele vai gerar barulho, que nem esse barulhinho que está passando aqui. Eu gosto de gravar nesse ambiente bucólico, mas infelizmente tem uma rua aqui do lado e várias construções, então no final alguns caminhões, motos acabam passando, e aí a gente tem uma referência, uma âncora sonora para nos lembrar que a falta de especificidade e a falta de mensurabilidade, ou seja, essa capacidade de ser específico e mensurável, eles geram barulho na própria comunicação da liderança na hora de transmitir esse objetivo. Tem que ser, obviamente, atingível, não adianta aquelas metas ridículas, né? Aqueles objetivos ridículos que estão absolutamente fora da competência estruturada dentro da equipe. Ele tem que ser realista, né? Ou seja, é algo que é factível, né? Então, ele ser atingível está muito íntimo ao ser realista. E, obviamente, ele tem que estar dentro de um tempo, né? Afinal de contas, o mundo corporativo ele é regido pelo deus Cronos, ele é regido pelo tirano cronológico, né? Porque você tem o Q1, o Q2, os quartis, o final do mês, o bater a meta, toda essa história. Isso daí está dentro de um tempo. Agora, também estabelecer o objetivo pode utilizar ferramentas mais antigas até. Ferramentas que, na minha opinião, embora mais antigas, sejam ou possam vir a ser mais completas. E no caso, o famoso 5W2H, né? O famoso porquê, why, o que, what, o quando, when, o where, que é o onde, o who, que é quem, o how, que é o como, e o how much, que é o quanto custa. Eu gosto mais do 5W2H do que do próprio SMART, porque, de certa maneira, quando você traz, por exemplo, o elemento do porquê, ele é mais visionário, ele é mais inspiracional, ele é mais profundo, ele é menos seco, ele é menos frio. Então isso pode, em se tratando de seres humanos, ser algo que os acalenta, que os aquece de uma maneira mais potente. O how much, obviamente, tem a ver com a questão do budget, tem a ver com os recursos que são necessários para que você atinja aquele objetivo. O where também é interessante, que é o onde, né? O SMART ele não traz o onde as coisas acontecem, mas nesse mundo maluco que a gente vive, do híbrido, não híbrido, à distância, pertinho e tal, é importante a gente saber aonde as coisas vão acontecer, os passos, as tarefas, e o que implica também, obviamente, no como as coisas vão acontecer. Pois bem, e aqui na verdade são só duas dicas relativamente simples, que estão relacionadas ao processo da gestão e que estão relacionadas com este meio, mas na verdade mais relacionadas ainda com o resultado, né? Porque ele está estabelecendo esse destino e dentro desse destino estabelecido a gente está estruturando o meio para chegar lá, mas ainda dentro do papel, ou melhor dizendo, da função da gestão que cuida dos processos. Vamos olhar agora para um outro lado do meio que tem a ver com a liderança propriamente dita, né? Então a liderança eu quero dividi-la em dois aspectos. Eu quero dividi-la e aí, caso você queira aprofundar no que eu vou te falar agora, papel e caneta na mão, ou já digita aí no seu bloco de notas do celular ou do computador, são os dois modelos de mindset trabalhados pelo Instituto
Arbinger. Arbinger, com G-E-R no final. Arbinger, né? Que é o mindset inward e o mindset outward. O que significa isso, né? Eles traduziram para o Brasil, que é uma maneira de uma tradução que não me agrada muito, porque ela pode criar problemas de significado, principalmente dentro do âmbito da inovação, e que não tem nada a ver com inovação. Esse é o problema, entende? O inward é aquele que é dentro da caixa e o outward é o fora da caixa. Não. Então, por isso eu vou trabalhar ainda a terminologia em inglês que o Instituto Arbiting trabalha, porque eu acho que a gente vai pelo menos evitar esse erro de interpretação, tá? Então, o líder que traz o seu modo de ver o mundo inward é aquele que olha para dentro, mas olha para dentro não no intuito do autoconhecimento, e sim no intuito egóico do seu interesse descolado do mundo de fora. Ao fazer isso, ao assumir um mindset inward, as pessoas, ou seja, os seus liderados, são vistos. Esse filtro de mindset inward traduz os outros seres humanos como coisas, meros recursos, né? E aí quando você olha para a tua equipe apenas como coisas, como peças de um tabuleiro, como peças de uma máquina, você vai se relacionar com estas pessoas desta maneira. E ao fazer isso, você está criando problemas que são absolutamente desnecessários, né? Por quê? Porque você deixa as questões que são absolutamente humanas, como as emoções, por exemplo, de lado. Então você vai criar um ambiente com um clima ruim, você vai criar um ambiente provavelmente cilado, né, com silos, você vai criar um ambiente desengajado, um ambiente em que a confiança não existe, um ambiente em que o compromisso de fato não existe, e aí você como gestor na verdade, se a gente fosse trabalhar uma questão metafórica, você está muito mais como um grande controlador de uma máquina, apertando botões, azeitando engrenagens, a fim simplesmente de fazer essas coisas funcionarem. Alguns recursos que esses líderes utilizam são recursos relacionados às métricas, às regras, às imposições, gestão ou micromanagement, né? São recursos que líderes que estão trabalhando a partir do mindset inward acabam lançando mão. E eles, inclusive, podem atingir o resultado. E esse que é um ponto muito, muito, muito perigoso. Absolutamente perigoso. Por quê? Eles, ao atingirem o resultado, podem ser tidos como líderes que são bons. Porém, estes líderes podem ser bons pela visão do resultado no curto prazo. Porque ao tratar a tua equipe como meros ferramentais ou engrenagens ou recursos inanimados para o processo de construção dos resultados necessários, você está deixando de lado a humanidade, e deixando de lado a humanidade do indivíduo que faz parte do seu time, você está bloqueando o maior potencial que essa pessoa pode ter. Obviamente isso merece um outro vídeo para a gente tratar por que isso acontece, mas é importante deixar isso gravado na tua cabeça, que ao tratar o outro como coisa, coisa ela será. Né? E coisa inanimada não tem o seu grande potencial explorado. Por quê? Porque essa coisa não é coisa, é gente. E sendo gente, ela só pode entregar o melhor porque ela é gente, só se for tratada como gente. Então é interessante, né? Quando a gente olha para esse ambiente, porque você tem de um lado resultados alcançados, mas de um outro lado você tem a criação de custos desnecessários. E é interessante, porque este líder que está a partir do inward, ele está atuando com um desgaste de energia gigantesco, um desgaste de energia, inclusive, vou chamar de burro, desnecessário, imaturo, coisa de criança, justamente porque ele vai precisar trabalhar com uma equipe que não tem confiança, que é desengajada, que está num clima ruim, não tem segurança psicológica, ou seja, para um ambiente com essas características, um líder pode até atingir resultado, só que ele vai gastar uma energia própria enorme, ou seja, a performance do próprio líder vai cair, porque a quantidade de energia diária que ele tem, uma boa parte será gasta justamente para dar conta dos problemas que ele ou ela mesmo ou mesma
criou. Olha que absurdo, né? Então, mesmo que exista o resultado atingido, é fundamental que se observe para a maneira como esse resultado aconteceu. Pois bem, então se eu tenho o inward, eu também tenho o outward. E aí, lá vem um caminhão de novo lembrando a gente de que se você tem mindset inward, você está gerando barulho desnecessário na tua equipe. Você está criando ruídos desnecessários na tua equipe. Agora vamos olhar para o mindset outward. O mindset outward, da mesma maneira como o inward, ele é um filtro que vai traduzir a maneira como você olha o outro. E nesse caso, o outward, a gente está falando de um líder que enxerga as pessoas propriamente dita. O que significa enxergar as pessoas de verdade? Significa que o líder que tem o mindset outward, o seu grande foco está nas relações humanas. E até mesmo por isso, pode ser tido como, de fato, alguém que assumiu o papel de liderança e não unicamente um papel de gestor. Porque o cara que atinge resultados a partir do mindset inward, esse é um cara bom gestor, mas não é um bom líder. E só ser bom gestor gera problemas, gera diminuição da competência de entrega ao longo prazo de resultados. Agora, quando tem o outward, ou seja, as pessoas são pessoas de verdade, esse líder não tem mais o foco no resultado. Ele é destino, ele é lugar para onde a gente está indo. Agora, este líder outward, ele está olhando para o meio que leva para este fim. E aí que a coisa fica bonita demais. Porque ao ver o outro como ser humano, esse líder começa a se preocupar com as relações que são criadas intrinsecamente naquela equipe. É um líder que está, de fato, disposto a compreender a individualidade de cada membro que compõe a sua equipe, ou pelo menos a essência, a alma daquela equipe, muito mais focado, muito mais focada no desenvolvimento daquela equipe, em ouvir aquela equipe. E talvez você já tenha ouvido de outras pessoas que falam de liderança, boa parte disso que, se não tudo, mas boa parte disso que eu estou falando para você. A grande sacada é, de fato, você entender que o meio escolhido, se ele vai ser pelo mindset inward, ou seja, os outros são coisas, e o mindset outward, os outros são pessoas, é que o resultado alcançado através do outward, através do tratamento da equipe como seres humanos, será de melhor qualidade. Por quê? Porque ele não só entrega coisas no curto prazo, como também entrega o resultado no longo prazo com uma tendência de ascensão. Por quê? Porque todos estão entregando o seu melhor. E aí que entra, principalmente o why lá do 5W2H, né? Onde o porquê das coisas estão acontecendo, o acolhimento, a compreensão dos níveis de desenvolvimento que precisam acontecer dentro da companhia. É muito interessante, né? Uma simples mudança de mindset, onde o meu foco sai de mim e vai para o outro, faz com que, na verdade, eu, como líder, olha o paradoxo, eu, como líder, seja muito mais vangloriado, muito mais reconhecido, muito mais almejado, muito mais desejado, porque os meus resultados serão muito, muito melhores. Bom, era um pouco disso que eu realmente queria partilhar contigo, fazendo um resumão bem rápido. Então, todo líder existe para trazer resultado. Entre o líder e o resultado existe o meio. No meio estão liderança e gestão. Quando a gente olha só para resultado, ou ao olhar para resultado, a gente precisa estabelecê-lo bem e a gente precisa assumir entre dois mindsets. Obviamente, o recomendado é o mindset outward, onde o outro é tratado como ser humano. Se existe, por algum acaso, em sua equipe, na sua empresa, se você é alguém de T&D ou RH e precisa de ajuda, auxílio, para que a liderança comece a transformar o mindset inward para o mindset outward, eu, Thiago Petreca, posso te ajudar. No meu site, thiagopetreca.com, tem mais dados, tem mais informações. Sou autor do livro do Mindset ao Mindflow, onde eu explico como, inclusive, eu faço essa mudança de mindset e fico totalmente à sua disposição para que a gente possa fazer um call, se conhecer, dialogar pelos comments. O mais importante mesmo é que aquilo que eu tenha te falado
tenha te ajudado de alguma forma. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, assina o sininho para que a gente possa se encontrar mais vezes. Mais uma vez, muito obrigado por escolher ficar até o final nesse vídeo comigo e até o próximo. Obrigado.